Boa tarde, meu nome é Vinícius, sou professor do GAD de Cirurgia. Hoje eu vim dar essa aula como parte do conteúdo da disciplina optativa a respeito do tratamento farmacológico da obesidade. Esse enfoque vai ser mais voltado para a prática, falar um pouquinho das opções terapêuticas que a gente tem, no sentido do tratamento da obesidade. E com base nisso a gente vai discutir o uso de algumas medicações. Então a gente tem a obesidade caracterizada como uma doença crônica, já muito bem definida na literatura. Ela vai estar associada com o aumento da adiposidade a nível corporal. E a gente sabe que quando o aumento da adiposidade é visceral, a gente tem um aumento significativo do risco metabólico para esse paciente. Então acaba que a obesidade é uma doença inflamatória e, como um todo, ela vai ter uma necessidade de um tratamento específico. E ela vai estar associada também a diversas complicações metabólicas, como algumas comorbidades, diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, dislipidemias. E isso vai elevar tanto o risco cardiovascular, para eventos coronarianos no futuro, bem como mortalidade a longo prazo, seja pela obesidade em si, complicações dessas comorbidades. Então a gente tem a classificação da obesidade pelo IMC, a gente sabe que é o índice de massa corporal, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, e a gente considera o paciente com excesso de peso, nas categorias de sobrepeso e obesidade, quando eu tenho um nível de IMC acima de 25. O obeso propriamente dito, a gente vai considerar o IMC acima de 30, e a cada 5 pontos dentro desse IMC, a gente vai alterando o grau dessa obesidade. Obesidade classe 1, entre 30 e 35, entre 35 e 40, obesidade classe 2, e por fim, obesidade classe 3, também chamada obesidade mórbida, quando eu tenho IMC acima de 40. Então a gente tem algumas indicações específicas para o tratamento farmacológico, mas a gente tem que lembrar que a obesidade ela é uma doença que não é exclusivamente farmacológica. Então a gente precisa de um tratamento multidisciplinar que vai englobar desde a atividade física, associada com uma boa alimentação, associado com um bom padrão de sono, para reduzir o estresse e liberação de cortisol, associado também com terapia cognitivo-comportamental, porque esse paciente ele tem muitas vezes associação com distúrbios de comportamento, distúrbios psicológicos também, e utilização de fármacos também como fundamental, como uma parte importante aí dessa terapia. E casos mais graves, de associado com várias comorbidades, síndrome metabólica ou que não tem resposta, essa terapia clínica conservadora, pode ser indicada também a cirurgia. E todas essas modalidades elas vão estar muitas vezes associadas e elas podem ser adaptadas de acordo com a realidade individual de cada um desses pacientes. Então, quando a gente vai falar nesse tratamento, a gente tem um objetivo específico para essa perda de peso. Porque se eu tenho uma perda de peso em torno de 3 a 5% do peso corporal, eu já começo a apresentar melhora significativa nesse padrão metabólico. Então acaba que o risco cardiovascular ele já vai cair só por uma perda dessa magnitude. E quanto maior essa perda ponderal, melhor ainda são esses índices de risco cardiovascular e dessas incidências de doenças metabólicas. Então, para a gente fazer o tratamento, a gente tem que criar uma meta que seja realística para esse paciente. Não adianta eu falar que ele precisa perder uma quantidade que vai ser cerca de 20% do peso. O dificultador disso é tentar dar um salto tão grande, o paciente pode ficar desmotivado, porque a perda de peso ela não vai ser constante e muito menos rápida. Então a gente cria metas menores, que a curto e longo prazo são metas mais realistas, mais fáceis de serem executadas. E à medida que o paciente for evoluindo e obtendo essas metas, ele vai se sentir mais confiante, o que vai otimizar ainda mais o tratamento. Quando eu faço metas extremamente grandes, que não são realistas, esse paciente ele vai ter uma desmotivação muito grande e a chance de abandono do tratamento é muito grande também. Então acaba que ele não vai seguir nenhuma daquelas mudanças de estilo de vida e muito menos continuar com o uso desses fármacos.
E a gente vai considerar sucesso, né, quando a gente tem uma manutenção da perda de peso em torno de 5% por pelo menos 3 a 6 meses. Né? Então não adianta só perder o peso, às vezes perde inicialmente, abandona o tratamento e acaba reganhando. Então o nosso objetivo, né, que vai ser um marcador de sucesso para o tratamento da obesidade, é se esse paciente nosso conseguir manter esse peso por pelo menos 3, 6 meses. Né? E acaba que isso, ao longo daquele contexto de tratamento global, vai ser extremamente positivo e o paciente vai conseguir manter esse peso, que é o nosso objetivo a longo prazo. Então, falando propriamente da terapia farmacológica, a gente vai ter indicações muito específicas. O que a gente tem nos principais guidelines é que a terapia farmacológica ela vai estar indicada só quando houver alguma falha do tratamento não farmacológico. Então, o paciente ele não chegaria inicialmente no tratamento já utilizando esses medicamentos. Então, eu teria que promover uma atividade física regular, promover uma alimentação saudável, com dieta e acompanhamento nutricional. Eu teria que fazer uma melhora do padrão de sono, teria que fazer uma terapia cognitivo-comportamental, e se isso falhar, aí entraria na indicação da terapia farmacológica. Muitas vezes na prática a gente não aguarda esse insucesso, né, na terapia não farmacológica. Às vezes a gente já começa todas essas mudanças de estilo de vida já associado com algum fármaco de acordo com a indicação individual. Né? E além disso, a farmacologia na obesidade ela vai estar indicada quando eu tenho paciente com qualquer grau de obesidade, né? Ou seja, o IMC superior a 30, ou que ele seja sobrepeso, o IMC acima de 25, desde que ele tenha alguma comorbidade, como diabetes, hipertensão, síndrome metabólica. Né? Alguns guidelines especificamente colocam até mesmo a circunferência abdominal como um parâmetro isolado para início desse tratamento farmacológico. Então, quando eu tenho uma circunferência abdominal maior ou igual a 102 no homem ou maior ou igual a 88 na mulher, essas diretrizes elas já indicariam o início de tratamento farmacológico, independente de ter ou não as comorbidades. E falar dos principais medicamentos aprovados no Brasil, a gama de medicamentos que a gente tem é realmente muito pequena. Ao longo dos últimos anos aí a gente teve uma certa adaptação, rediscussão de protocolos e alguns medicamentos que até então eram aprovados foram suspensos por tempo indeterminado, como a gente vai falar daqui a pouco. Então, o que a gente tem hoje muito bem documentado para o tratamento da obesidade no Brasil são esses 3 fármacos. A sibutramina é uma medicação que tem ação inibitória da recaptação tanto de noradrenalina quanto de serotonina. Ela vai ter, então, um efeito de redução no apetite, aumento da saciedade. A gente utiliza uma dose diária de 15 miligramas. O benefício do uso nos estudos feitos a longo prazo seria que a sibutramina tem uma ação relacionada à perda de peso duradoura de até cerca de 2 anos. Estudos que foram além disso, chegaram até 4 anos, viram que após os 2 anos a perda e manutenção do peso ela é muito pequena. Então acaba que é uma medicação que vai perdendo seu efeito depois de um tempo. Né? Alguns estudos também mostraram que em pacientes que já têm doença cardiovascular estabelecida e que se caracterizam com risco cardiovascular muito elevado, eles têm uma tendência a piorar a mortalidade. Então, de forma geral, a sibutramina é uma medicação que vai ser contraindicada a todo paciente que tem qualquer tipo de doença cardiovascular já estabelecida. Né? No caso daqueles pacientes hipertensos, desde que a hipertensão seja controlada, a gente ainda consegue utilizar a sibutramina, desde que ele não tenha nenhuma lesão em órgão-alvo ou nenhuma outra complicação, como insuficiência cardíaca ou alguma outra patologia mais avançada ou mais grave, né, do coração. Então a gente pode utilizar essa medicação sim. Ela é feita em receituário B2, um receituário azul, onde vai ter uma notificação e ficou, ao longo dos últimos anos, uma medicação em que é obrigatório o fornecimento de um termo de responsabilidade do prescritor.
é como se fosse um termo de consentimento esclarecido, onde o prescritor, no caso, né, o médico que está prescrevendo a medicação, tenha orientado de todos os riscos a respeito dessa medicação. E esse é um termo que vai ficar retido na farmácia, junto com o receituário, e vai ser anexado dentro da vigilância sobre o uso dessa medicação. Né? Então, é uma prescrição que precisa de um acompanhamento importante e também ela precisa ser muito bem documentada. Outra medicação liberada para o uso, tratamento na obesidade, é o Orlistat, nada mais é do que o análogo da lipstatina, que é naturalmente um inibidor das lipases gastrointestinais. São essas lipases responsáveis aí pela absorção dos triglicérides. Então, quando o Orlistat está atuando no organismo, ele vai promover a inibição da absorção de cerca de 1/3 dos triglicérides, né, que são ingeridos na dieta. Então, o ideal é que você utilize essa medicação durante a refeição ou logo antes do início, que é o momento que ela vai ter um maior potencial de ação. Então, você vai orientar o paciente. Logo antes de almoçar, você toma a cápsula, né, do Orlistat e tenha a refeição imediatamente a seguir. Como é uma medicação que ela não é absorvida, né, o nível de absorção no trato gastrointestinal é quase nula, não tem ação sistêmica, apenas ação local no trato gastrointestinal, o potencial da ação é enquanto ela estiver no trato gastrointestinal. Então a gente tem que tentar otimizar isso. A ingestão do alimento com a ingestão do medicamento. Além disso, né, por não ter uma ação sistêmica, os efeitos colaterais são efeitos menores, mas ainda assim são efeitos significativos. Né? Como eu não vou absorver 1/3 dessa gordura do alimento, eu posso desenvolver uma esteatorreia, o que pode causar uma flatulência com urgência fecal. Né? Muitas vezes o paciente tem que parar o que estiver fazendo e se dirigir ao banheiro para efetuar evacuação. Então, geralmente a gente evita utilizar naqueles pacientes que já têm um hábito intestinal mais para solto, tendendo a um quadro diarreico. Né? Então, acaba soltando mais esse intestino. Por outro lado, naqueles pacientes mais constipados, é uma excelente medicação. Muitas vezes ela vai até mesmo facilitar a regularização do trânsito intestinal. Muitos pacientes acabam retornando depois do uso do Orlistat, dizendo que tem tido o hábito intestinal melhor, funcionamento intestinal melhor do que era antes. Então nós temos que tomar um cuidado em relação às vitaminas lipossolúveis. Como o Orlistat inibe a absorção de gordura, pode comprometer a absorção de algumas vitaminas, como a vitamina K, vitamina A, vitamina D e vitamina E. Então no paciente que está em uso dessa medicação, é recomendado você solicitar essas vitaminas de tempos em tempos para ver se causou algum distúrbio vitamínico, né? E, consequentemente, fazer o tratamento adequado. E alguns estudos apontam que a utilização aí do Orlistat pode predispor a formação de cálculos renais, então o paciente pode desenvolver uma nefrolitíase. Então, quando o paciente já tem um histórico de nefrolitíase prévia, a gente tenta não utilizar o Orlistat. A gente tem ainda aprovado no Brasil o uso do liraglutida, é um agonista do GLP-1, que vai fazer uma atuação a nível hipotalâmico, reduzindo o apetite e aumentando a saciedade, ao mesmo tempo que tem uma atuação no trato gastrointestinal, reduzindo o tempo de esvaziamento gástrico e reduzindo o trânsito intestinal. Como efeito colateral disso, muitas vezes o paciente vai ter náusea e vômito, e a aprovação dessa medicação inicialmente foi para o diabetes, era uma dosagem mais baixa, de até 1,8 mg, mas para o tratamento da obesidade é uma dose que chega a 3 mg ao dia. Então, para a gente tentar fazer com que o paciente tolere melhor a medicação e não tenha tanto efeito colateral, porque as náuseas elas podem ser extremamente significativas a ponto de o paciente não tolerar nada da dieta, então a gente vai fazer uma progressão escalonada dessa dose.
Então, quando eu indico a liraglutida para algum paciente, eu vou iniciar numa dose de 0,6 miligramas, e a cada semana o paciente vai aumentar a dose diária em 0,6. Então ele inicia na primeira semana com 0,6 miligramas. Ao final da semana a gente tenta o aumento para 1,2, que seria 0,6 mais 0,6. Então ele vai usar na segunda semana de tratamento 1,2 miligramas ao dia. Se ele não tiver muitas náuseas nem vômitos, na semana seguinte a gente aumenta mais 0,6. Então vai para 1,8. Se não tiver grande quantidade de náusea e vômito, a gente vai aumentando, né? Vai para 2,4 até chegar em 3, que é a dose máxima. Sempre que o paciente tiver muito efeito colateral, a gente vai parar a progressão e vai voltar para a dose anterior, que foi a dose tolerada. E às vezes, em vez de uma semana, a gente deixa 2 semanas até um mês, de acordo com a tolerância desse paciente. Então a gente tem o objetivo de escalonar até chegar a essa dose diária de 3 miligramas. É um medicamento que é administrado de forma bastante fácil, apesar de ser subcutâneo. As formulações elas já vêm em canetas apropriadas, que tem um disparo automático, já calculam a dose exata, é fácil de manusear e não tem uma demanda específica em relação à administração. Então é uma medicação de extremo fácil manuseio. O problema é a questão do custo, ainda é uma medicação muito cara, então acaba limitando muito as opções que a gente tem, né, do tratamento da obesidade. Pensando principalmente em saúde pública, paciente usuário do SUS, a gente fica muito restrito com esse manejo da obesidade, né, do ponto de vista farmacológico. E por fim, em relação à liraglutida, alguns estudos falam que ela predispõe ao surgimento de câncer de tireoide e de pâncreas, então pacientes que têm já histórico dessas neoplasias, a gente tem que evitar o uso, e ela também tem um risco aumentado aí para pancreatite. O paciente teve pancreatite recente ou pancreatite crônica, a gente evita o uso para não ter agudização dessas condições. Então essas são as medicações aprovadas e a gente começa a ver outras medicações onde a gente vai usá-las de forma off-label. Que significa o quê? Que são medicações que têm ação comprovada na perda de peso, mas que durante o registro dessas medicações não foi adicionado esse efeito para o tratamento da obesidade na bula. Então são efeitos documentados, mas que não são registrados. A questão da prescrição ou não cabe ao médico, a experiência dele, de forma que seja algo feito de forma ética, né? Não pode ser feita uma prescrição irracional, que não caiba naquele paciente em específico. A gente tem que tentar ainda utilizar as formas que são aprovadas, né, e recomendadas antes de passar para essas outras. Então essa primeira parte aqui a gente vai comentar algumas medicações que são medicamentos que até certo tempo atrás eram regulamentadas aqui no Brasil. Todos eles são medicações noradrenérgicas com efeito anorexígeno importante. A dietilpropiona, mazindol e fenpreporex, todas medicações que estão associadas aí com a ação da noradrenalina na fenda sináptica. Isso vai ter um efeito anorexígeno, né, reduzindo a saciedade, né, reduzindo o apetite, aumentando a saciedade, sendo que alguns deles ainda vai ter um efeito bônus periférico, né? Alguns vão aumentar a lipólise no tecido gorduroso, mesmo que seja um efeito pequeno, é um efeito que é documentado. Outros vão fazer um aumento da captação periférica de glicose, né? E a questão toda veio mais ou menos em 2011, onde a Anvisa começou a questionar os estudos dessas medicações, já que são medicações que têm um potencial efeito adverso grande, e questionando a questão de risco-benefício, e que faltaria, então, evidência científica suficiente para o uso delas, né? Na época, tem relatos, né, de que o CFM se posicionou, os conselhos de farmácia,
trazendo na literatura o que era positivo, né, para a manutenção do uso dessas medicações para a obesidade, mas ainda assim a Anvisa achou que faltava evidência científica suficiente e essas medicações foram proibidas desde então. E de 2011 para cá já tiveram vários decretos, várias reformulações dessa suspensão, de forma que hoje a gente consegue prescrever de forma manipulada algum desses medicamentos, mas em casos que são considerados exceções, né? Então a gente não utiliza essas medicações, caso você prescreva, você não vai achar elas na farmácia, porque não é regulamentado ter formulações já prontas com essas medicações. Mas em pacientes especificamente que vão ter um benefício desse efeito anorexígeno e que não responda bem às outras terapias, né, medicamentosas também, poderia ser uma opção, mas com prescrição controlada, né, e através de manipulação. Outros fármacos que a gente considera off-label vão ser fármacos também de ação em sistema nervoso central. A gente tem a fluoxetina, que é um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina. Vai ter um bom resultado a curto prazo no tratamento da obesidade. A gente tem documentado bons resultados em torno de 3 meses, alguns estudos até 6 meses de uso da fluoxetina com perda de peso. Depois disso, possivelmente por talvez uma redução dos receptores relacionados à serotonina, à medicação em si, pode ser que isso seja um fator que contribua para a redução do seu efeito. Então, quando a gente quer, para início de tratamento, a gente pode utilizar a fluoxetina, sim, como uma terapia adjuvante. E assim, a gente vai começar com uma dose inicial de 20 mg ao dia, e a gente vê como que está a questão do apetite, né? Se mantém um padrão de compulsão, se consegue controlar ou não esse excesso, né, da ingesta, e se a gente conseguir, a gente mantém aquela dose. Caso não seja suficiente, a gente pode ir aumentando de 20 em 20 mg até chegar ao máximo de 80 ao dia. Lembrando assim que é uma medicação que vai ajudar muito quando o paciente tem compulsão alimentar, mas a gente tem que lembrar que essa classe de antipertensivo pode alterar muito a libido e, consequentemente, a função sexual do paciente, o que pode fazer com que haja baixa adesão. Então, a fluoxetina ela pode ser utilizada, mas a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? E utilizar ela de forma bem individualizada. A gente tem também o topiramato, uma medicação que vai atuar em vários neurotransmissores, utilizada aí principalmente para enxaqueca, para epilepsia, né? Ela pode ajudar também na perda de peso, é muito bem documentado, mas é uma medicação que vai trazer alguns efeitos adversos, principalmente sistema nervoso central. Então, o paciente começa a ter alteração de memória, alteração de cognição, concentração, alteração de humor. Então, isso é uma questão que é um dificultador para o uso do topiramato. Então, o paciente que depende de uma atividade intelectual durante todo o tempo na sua rotina, né? Vamos pensar assim, um professor, alguém que precise, um advogado, né? Que precise utilizar essa questão cognitiva muito na sua rotina, pode ter um prejuízo grande ao utilizar essa medicação, porque acaba alterando alguns pontos na cognição, né? A gente tem que tomar muito cuidado também, porque o topiramato ele compete com o receptor do ácido fólico. Então, para a mulher que está grávida, a gente pode ter malformações. Então, para indicar o topiramato, no caso da mulher, se for idade fértil, tem que ser orientado que ela não pode engravidar nesse período, né? E o ideal é que seja solicitado um beta-HCG para excluir uma gestação já em curso, talvez ainda não tenha sido diagnosticada. E além do mais, pode piorar a pressão intraocular, paciente que tem glaucoma, então é contraindicado nessa situação também. A gente já tem nos Estados Unidos formulações que associam topiramato a outras medicações com efeito positivo,
E na nossa prática, se a gente quiser reduzir essa questão do efeito cognitivo, a gente pode fazer também um escalonamento de dose, começando com doses bem baixas, né, em cerca de 25 miligramas ao dia, e subindo até chegar em 80 miligramas, que é a dosagem onde a gente já tem um efeito anorexígeno interessante com topiramato. A dose máxima pode chegar a 400 miligramas ao dia, mas, em geral, paciente com o objetivo de perda de peso, a gente não precisa subir tanto a dose assim do topiramato, até porque a gente não quer efeito colateral nesse perfil de paciente. Outra medicação que pode ser utilizada, e nesse caso aqui a gente tem até mesmo a associação de medicações, né, seria a bupropiona. É um medicamento que é um antidepressivo atípico, que ele vai atuar em receptores adrenérgicos e dopaminérgicos. É uma medicação que isoladamente ela tem um componente sim de perda de peso associado, mas da mesma forma que a fluoxetina seria uma perda de peso a curto prazo. Quando a gente associa ela com essa outra medicação, que é a naltrexona, é um antagonista do receptor de opioide, os dois atuam em sinergismo. Então acaba que o efeito para perda de peso ela é mais significativa quando eu associo os dois juntos, né? Esse sinergismo ele vai acontecer na proporção de 90 mg de bupropiona para 8 mg de naltrexona. Do ponto de vista de comercialização, a gente não tem no nosso país a associação nessa proporção das duas. Na verdade, não existe nenhuma associação dos dois medicamentos. E a dosagem que a gente encontra do ponto de vista de medicação já pronta, a gente não consegue essa proporção, de forma que os principais efeitos adversos, que são as náuseas, elas são muito expressivas quando a gente vai utilizar a medicação já pronta. Então, quando a gente quer utilizar essa associação, é preferível que a gente prescreva para que seja manipulado. E muitas vezes a gente vai colocar junto no manipulado alguma medicação procinética que não vai interferir no efeito dessas medicações e nem piorar, trazer mais efeitos adversos, né? Então, justamente para a gente tentar reduzir esse efeito de náusea. Elas são medicações que vão alterar o limiar convulsivo, então ele é totalmente contraindicado em pacientes que têm histórico de crise convulsiva prévia, mesmo que convulsão febril, e também pacientes epilépticos, né? E além do que, a bupropiona em si, por ser uma medicação que vai ter potencial de aumentar a excitação do sistema nervoso central, ela pode causar insônia. Então, paciente com ansiedade grave e que tem insônia, né, recorrente, é uma medicação que a gente não pode usar com frequência, né? Então a gente teria que segurar um pouco mais e tentar indicar outras terapias medicamentosas aí. Outras classes aqui, a gente tem a lisdexanfetamina, é uma medicação de nome comercial Venvance, utilizado inicialmente para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E foi visto que, pelo mecanismo de inibição da recaptação, né, de dopamina e noradrenalina, é uma medicação que teria um efeito benéfico para a perda de peso. Só que, como é uma anfetamina, com alto risco de dependência, foi obrigatória a prescrição em receituário do tipo A, que é a receita amarela, e recentemente, nos Estados Unidos, foi liberado o uso para compulsão alimentar. Então, um paciente que é obeso, que tem comportamento de compulsão, seria uma medicação excelente, né? A dosagem seria em torno de 50 a 70 miligramas uma vez ao dia. Então, esse paciente com compulsão vai se dar muito bem com essa medicação. A gente tem a semaglutida, que também é um análogo do GLP-1, semelhante à liraglutida. Ele também tem um uso bem documentado para o diabetes, mas estudos para obesidade ainda são um pouco discretos. Então a dose seria uma vez por semana, a princípio, não diária, igual do liraglutida, e a administração também via subcutânea. Mas a aplicação na obesidade, a gente ainda tem estudos promissores, mas ainda sem
uma definição científica muito bem documentada. Então a gente precisa ver os próximos estudos para ver se o uso da semaglutida como uso off-label também vai ser de grande utilidade para esse perfil de paciente. A gente tem uma classe de medicamentos, são os inibidores do SGLT2, que seriam essas três medicações, dapagliflozina, empagliflozina e canagliflozina. Eles vão reduzir a reabsorção de glicose nos túbulos do néfron. Então acaba que quando a gente tem o ultrafiltrado, que a glicose está naquele conteúdo, que ela é reabsorvida, essas medicações vão inibir esses receptores específicos, impedindo que a glicose volte para o sangue, né? Então é uma medicação que foi utilizada a princípio em diabéticos, mas que quando a gente tem o obeso diabético, ela vai auxiliar muito, né? Então acaba que a gente ainda não tem a regulamentação dela para a obesidade, mas indiretamente acaba melhorando muito a perda de peso e reduzindo também resistência insulínica, melhorando alguns marcadores como HDL, reduzindo LDL, e a longo prazo tem mostrado efeito favorável para o paciente obeso. Só que a gente tem que tomar cuidado, como a gente está com mais glicose na urina, a gente pode predispor a infecção urinária. Então, aquele paciente com infecção urinária de repetição, a gente talvez não deveria utilizar essa medicação com tanta frequência. A gente tem também a metformina. Um hipoglicemiante oral. Ela promove perda de peso, mas é uma perda que é pouco significativa. Mas se a gente for pensar no paciente que tem síndrome metabólica ou que já seja diabético, ela vai melhorar o padrão de resistência insulínica. Então, nesse perfil de paciente, ela tem um efeito muito benéfico pela ação como hipoglicemiante também, né? Então, acaba que a gente vai ter um sinergismo e que para o paciente com síndrome metabólica vai ser muito positivo, apesar de não ter uma perda de peso tão significativa. Alguns antidepressivos, quando a gente tem um paciente que é obeso, mas tem a causa dessa obesidade relacionada a transtorno de comportamento, né? Então pacientes ansioso depressivo, a gente tem que tratar esse componente para que ele consiga melhorar a obesidade. Então a gente pode utilizar uma gama de antidepressivos, eu já citei alguns, né, como a fluoxetina, a bupropiona, a gente tem venlafaxina, desvenlafaxina. O que a gente tem que evitar dessas classes aqui é o uso da paroxetina, que está associado e muito bem documentado uma elevação de peso, a amitriptilina e o escitalopram. Alguns estudos apontam um aumento de peso, mas não seria para todos os pacientes. Então ele pode ser usado, mas usado com ressalvas, né? E eu trouxe aqui, para finalizar, a lorcacerina. É uma medicação que até recentemente também era de uso aprovado, não só no Brasil, mas como no mundo. É uma medicação de ação serotoninérgica. A grande vantagem em relação aos outros medicamentos semelhantes é que ela tem uma ação mais seletiva no receptor 5-HT2 do tipo C, que vai atuar principalmente aí com a saciedade, né? Então aumenta a saciedade. Os outros tipos, né, o tipo A e o tipo B, estão associados com risco de dependência ou com lesão cardíaca. Então são pacientes que a gente deveria evitar o uso dessa medicação. E a gente tem até mesmo documentado associação com outras classes de medicamentos que seriam potencializadores da ação dela. Do ponto de vista de perda de peso, a lorcacerina é uma medicação que tem grande perda, é uma perda que se mantém a longo prazo, mas recentemente o que foi que tirou ela a princípio do mercado aí foi que alguns estudos mostraram que a longo prazo aumentaria o risco global para neoplasias. Parece que foi um estudo isolado, mas
aparentemente com metodologia muito bem feita, de forma que os órgãos regulamentadores ficaram com receio da continuação do seu uso, e a Anvisa não foi diferente, acabaram descontinuando a indicação da lorcacerina para o tratamento da obesidade, apesar que do ponto de vista de perda de peso, é uma medicação que tem sim um papel muito importante, né? Então, essas medicações a gente usaria com muita parcimônia, com indicação muito bem específica, né? Os pacientes obesos que não conseguem uma resposta com a medicação que é autorizada a princípio. Então, para a gente finalizar, a gente tem que ter a ideia, né, que essa doença crônica, ela vai precisar em algum momento sim de tratamento farmacológico, seja em associação ou não com as outras medidas, né, como mudança do estilo de vida, por exemplo. Então, a gente tem que ver se o paciente vai se beneficiar mesmo, né? Ver as indicações do tratamento farmacológico para conseguir indicar de forma adequada essas medicações. E, muitas vezes, a gente vai utilizar as mudanças de estilo de vida, né, como a alimentação saudável, atividade física, como carro-chefe para o tratamento, mas utilizar a terapia farmacológica como uma terapia adjuvante, que realmente tem benefício, tem documentação na literatura, que vai trazer benefício sim para o paciente, né? A gente precisa de mais estudos, no sentido assim, dessas outras medicações de off-label, para elas serem melhor documentadas do ponto de vista para tratamento da obesidade, para que a gente consiga regulamentar dentro dos órgãos competentes o uso dessas medicações, porque isso vai aumentar a possibilidade, né, da gente tratar a nível populacional, né, atingindo um número maior de pacientes que têm obesidade, sobrepeso, de forma que a gente consiga reverter esse padrão de aumento, né, dessa obesidade. Então, que esses estudos venham, que sejam positivos para o uso desses fármacos, né, para serem bem utilizados aí na nossa prática clínica. Então, essas são as referências que foram utilizadas para essa aula e muito obrigado.